Neste bloco 3, nós vamos entrar então com a ação ligada da importância da vitamina B12 para o organismo. A vitamina B12 ela é conhecida com o nome de cobalamina, graças à presença dos sais de cobalto na sua constituição. Então, o que ela é capaz de fazer? Primeiro é isso aqui, ó. Ela participa na formação da cobalamina, né, que é uma vitamina conhecida como nome de B12. A sua carência provoca uma doença também grave, que é chamada anemia perniciosa, em que as células do sangue, né, as hemácias, elas nascem com a superfície toda tortuosa e menores em tamanho, e com muita dificuldade no transporte de gases. Então a pessoa fica fraca, com a crise respiratória violenta. Eu tenho então nesse sistema carne e os laticínios como principal fonte de obtenção em relação à vitamina B12, que é importantíssima para a formação de células do sangue. Tá? O magnésio entra como elemento importante para a gente por causa disso, não só para o organismo, mas principalmente para as plantas, porque ele é responsável pela formação da clorofila nos vegetais. Isso aqui já foi um assunto do Enem. Tá? Você repara que na presença da organização do beta-caroteno, que é um elemento que interessa na formação de pigmentos que dão cor ao vegetal, né, principalmente aos frutos, né, de vermelho, amarelo, você na clorofila, que é o pigmento verde, a molécula central da clorofila é o magnésio, que dá para você ver aqui. Ó. Então ela tem uns anéis que são circundantes, depois tem um formato parecendo de um taco de golfe. Tá? E aí você vê os pigmentos clorofilanos dentro das células vegetais, que é uma planta aquática. Ela participa na formação de coenzimas, também é necessário para o funcionamento de nervos e músculos. Tá? Ajuda a metabolizar os carboidratos. Né? E a fonte principal de magnésio são cereais integrais e vegetais verdes, nessa composição. Ok? Ainda com relação às sais minerais, entrando no assunto sódio, que você vai ter a partir do cloreto de sódio. Né? Olha que é interessante as imagens. Ó. O sódio ele promove o equilíbrio osmótico entre a célula e o meio extracelular. Cria uma superfície na membrana do neurônio, cargas elétricas para a transmissão do impulso nervoso. É a chamada bomba de sódio e potássio. Tá? E a parte sódio, quando ele faz essas cargas elétricas, na formação externa do neurônio, ele cria uma superfície eletronicamente negativa, né, ou positiva na parte externa e negativa na parte interna. E com o desequilíbrio elétrico, chamado impulso eletrônico, ele desequilibra essa carga e corre ao longo de todo o conteúdo da célula do neurônio para transmitir um sinal que é chamado impulso nervoso. Tá? Ajuda na regeneração de tecidos, então a parte do sódio que é importante nesse elemento aí, então na cicatrização, ele participa então na regeneração e cicatrização, tá? Que é um papel até curioso em relação ao sódio. E sua carência causa o chamado espasmos musculares, por isso que tem essa mulher que segura na área aqui, ó, simbolizando a região dela com câimbras, né? Isso aí ela faz falta nesse sistema aí. Ok? Então, dando prosseguimento aos nossos estudos, né, você tem potássio. Ele é o principal cátion do interior da célula, principalmente no neurônio, que ele vai fazer parte daquele negócio chamado bomba de sódio e potássio, na transmissão do impulso nervoso. Ele influencia consequentemente nas contrações musculares, ele controla os movimentos musculares do indivíduo. Muito massa essa foto aí, né? Que é uma montagem que tem nos museus lá europeus, né? Um cara só com músculos. Né? Participa no impulso nervoso, como está falando, por causa da bomba de sódio e potássio. E você tem as principais fontes, carne, leite e muitos tipos de frutas. Okay? Principalmente a banana, porque se pensa num esporte, por exemplo, que usa muita parte de potássio, né, que é consumido durante o jogo, é tênis. Então, às vezes a pessoa chega lá no intervalo, meu filho, abre uma bananinha e manda ela para dentro. Tá? Um dos esportes mais novos que tem, rende-se é uma fruta relativamente banal, que é a banana. Mas ela é extremamente rica em potássio, tá? Nessa constituição. O iodo ela tem um quadro interessante. Carência de iodo provoca esse quadro carencial gigantesco, é chamado bócio endêmico. É o que você está vendo aí, ó, com uma deformação gigantesca no pescoço da pessoa, que é só resolvido por cirurgia. Como essa pessoa vive no interior e é afastada de ambiente marinho, a tireoide, no desespero pela carência de iodo, né, porque ela precisa desse iodo para formar hormônios dela, presente nela, ela começa a aumentar irreversivelmente de tamanho. Então, para corrigir uma situação dessa, é só cirurgia plástica. Tá? Eu não tenho, mesmo que você trate a pessoa com iodo, não tem condição de voltar. Ok? Então tá lá. Participa na formação de hormônios produzidos pela tireoide, tá? Aqui, como tireoxina e triiodotiroxina. Então a posição do tamanho da tireoide ela é pequenininha, parece uma gravatinha borboleta que fica
no ápice da traqueia, né, e um pouco abaixo da laringe. Sua carência acarreta essa doença que é muito explorada no vestibular, chamado Bossendene, tá? Que é um aumento que a pessoa chama de papo, né, no pescoço, e cujo brumado tem muitos casos dessa ação aqui de pessoas com problemas de área da tireoide, né, dessa formação aqui. As fontes principais são frutos do mar, laticínios e o sal iodado, porque para resolver essa situação o governo oferece às indústrias salineiras, né, obrigam elas também a colocarem iodeto de potássio, que é um outro sal misturado ao cloreto de sódio, um sal de cozinha. Por isso que as embalagens vêm escrito sal iodado. É uma forma inteligente, né, de você controlar essa doença, debelar essa doença, que é muito comum nas regiões do interior do país, afastada da região marítima. Beleza? Então daí, vamos ao nosso próximo slide, né? Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho e daqui a pouquinho eu volto.